Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso maná desse dia de hoje, queridos, eu quero falar um pouco sobre a história de Daniel. Está aqui no capítulo 1, em que é a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e o sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Esse Deus aqui é Deus minúsculo, o Deus pagão. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, né? Continua sendo aqui o Deus, Deus pagão. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, que o nome era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, por nome Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Então, queridos, eu quero passar para vocês que nesse tempo os nomes deles eram dados devido os deuses deles, né? Dos deuses pagãos. Então, os nomes deles no reinado precisavam mudar. Então, aqui Daniel, queridos, ele não se igualou com as iguarias do rei. Daniel, ele pôde ter visão de Deus para interpretar sonhos de Nabucodonosor. Daniel, ele não se igualou com as iguarias do rei, se contaminar com as comidas do rei, pois ele falou para um dos, como é que diz aqui meu pai, um dos que ficava na cozinha do rei, que experimentasse ver ele se alimentar durante 10 dias só de legumes, e que eles viriam que a aparência de Daniel não mudaria. E realmente, queridos, eles viram, né, que Daniel, só em se alimentar com os legumes, Daniel, ele permaneceu com uma feição, com aparência boa, né? Então, ele disse assim: Bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria, poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizemos saber este a casa do rei. Queridos, aqui Deus, pelo fato de Daniel ser um homem que buscava muito orar, ele
dizia assim que Deus ele era bendito de eternidade em eternidade, porque dele era a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo, as estações. Então, querido, tudo está no controle de Deus. Não se deixe se contaminar por este mundo. Não se deixe se igualar com as iguarias deste mundo, pois queira ser um homem temente a Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui num dos estudos fala assim, de maneira que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa do rei oferecidas pelo rei. Ele abertamente se abstinha das iguarias, exibindo a força de sua convicção como resultado. Deus deu a Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Para Deus, para Daniel, deu inteligência de todas as visões e sonhos, né? Que inclusive Deus deu a revelação a Daniel para que interpretasse o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, querido, teve um sonho na qual ele mandou que chamasse os magos, né, e os adivinhos, e ninguém conseguia interpretar a visão de Nabucodonosor. Que é assim, quando chamou Daniel, a presença dele, Daniel mandou que, primeiramente, quando Daniel soube disso, de que Nabucodonosor queria que todos fossem mortos, os magos, pelo fato de não saber interpretar o sonho de Nabucodonosor. Então Daniel, ele pediu para que essa pessoa que estava encarregado do rei pediu que ele desse um pouco de tempo para ele, né, para que ele fosse conversar com Deus e que assim Deus deu a sabedoria a Daniel, que foi rápido pedir sabedoria de Deus e buscou orientação e conselhos a Deus, e Deus assim o deu, né? E aí Daniel foi até a presença do rei, contou ao rei o que a revelação do sonho que ele teve. Então o rei Nabucodonosor inclinou-se e prostou-se em terra perante Daniel e lhe ordenou que ele fizesse ofertas de manjares suaves e perfumes. Disse o rei Daniel, certamente o vosso Deus, disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis e o revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério. Então, querido, como assim Daniel? Ele foi um homem temente a Deus. Ele foi um homem que na qual persistiu em oração, conseguiu revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Eu quero dizer para vocês, querido, queira confiar em Deus, que Deus ele é um Deus que revela, é um Deus que supre, é um Deus poderoso. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Então vamos nos prostrar diante de Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos nos entregar completamente ao Senhor, queridos. Louvado seja Deus. Então aqui, queridos, eu também quero completar o estudo dizendo assim, essa parte aqui que diz assim: uma vida pessoal e de devoção foi modelada por Daniel, de maneira que ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias da mesa real do rei. Então, queridos, Daniel manteve esse compromisso pessoal de devoção, mesmo diante do decreto real que buscava proibir a adoração a Javé. Daniel também foi rápido ao pedir a sabedoria a Deus e buscou orientação e conselhos, e Deus o concedeu. Então, queridos, a devoção em conhecer e fazer a obra de Deus, recusando-se a ser tragada pelo pecado do mundo, capacita a pessoa a herdar a graça, o amor, a sabedoria que Deus oferece àqueles que se entregam
totalmente a Ele. Então, queridos do Senhor, se entregue totalmente a Deus. Não se contamine com este mundo. E ore e acredite, se for preciso, jejue e ore. E acredite que Deus será com você, como Deus foi com Daniel, Ele será com você. Amém, queridos? Deus abençoe a nós todos e um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.